Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:01. E eu estou aguardando a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 16ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise criação do Refis da CETEC, que dará condições especiais para pagamento de créditos não tributários vencidos junto à autarquia. Também é aprovado em primeira análise projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que obriga as empresas de aplicativos a notificarem o prestador de serviço da suspensão ou exclusão, com indicação clara e devidamente fundamentada do motivo. Comissão Permanente de Cultura da Câmara se reúne e debate o legado do educador e filósofo Paulo Freire. E daqui a pouco tem entrevista ao vivo sobre a crise hídrica vivida no estado. Quando ficaremos sem água? Já então, entrevista ao vivo com o Francisco Lahoz, ele que é secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ. Mas olha só, antes a cidade de Campinas atingiu a marca de 100 mil pessoas como empreendedores individuais, os MEIs. Então, para essas pessoas não correrem o risco de cair na dívida ativa e também sobre cursos técnicos, gestão, tudo isso de uma forma gratuita, eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. Olá, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Justamente pensando nisso, né, o Sebrae está oferecendo atendimento gratuito para que os MEIs não caiam aí na dívida ativa. Mas atenção, o prazo é até o dia 30 de setembro, portanto aí até a próxima quinta-feira dá tempo. Hoje, inclusive, vai ter uma live, o pessoal do Sebrae vai tirar todas as dúvidas das pessoas que têm de fato interesse. Por isso eu estou aqui com o Bruno, que é analista de negócio aqui do Sebrae. Tudo bom? Bom dia, boa tarde já, prazer em tê-lo conosco aqui na TV Câmara. Boa tarde, André, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, então gostaria que você falasse, Bruno, a respeito dessa situação que eu comentei com o Gabriel, porque o Sebrae está oferecendo de fato esse atendimento gratuito, né? Perfeito. Nós estamos oferecendo esse atendimento com o objetivo de regularizar todas as situações tributárias e fiscais do microempreendedor individual. Então, o MEI ele tem uma obrigação de pagamento mensal dos seus impostos e declaração anual de seu faturamento. Esse prazo do dia 30/9 está representando justamente o prazo limite para quem está com algum tipo de atraso nessas duas situações, para que coloque isso em ordem e possa, claro, parcelar algum débito que esteja em aberto. Bom, gostaria que você falasse sobre a live que vai ter hoje, não é? Vocês vão tirar todas as dúvidas, enfim, gostaria que falasse a respeito dessa live, por favor, que horas, enfim. Perfeito. Nós teremos hoje às 8 da noite, no nosso canal do YouTube, uma live com todas as orientações para que você possa fazer, inclusive, esse processo de regularização em sua própria residência, sem a necessidade de vir ao Sebrae, caso você não tenha como fazer esse processo. Nessa live nós vamos orientar como você faz a impressão e emissão de boletos, o processo de desenvolvimento da declaração anual do Simples Nacional do MEI e também o parcelamento de algum débito que possa estar em aberto. Tudo isso dentro do nosso link às 8 da noite. Qual o link que é, Bruno? O link é o link do YouTube, mas as inscrições podem ser feitas, se for necessário, dentro do nosso WhatsApp. WhatsApp que é o telefone 3284-2237. Fala de novo para o pessoal anotar. Claro, vamos lá. O WhatsApp, então, é 3284-2237.
só mandar para a gente uma mensagem falando que tem interesse em fazer a inscrição para assistir a live e nós vamos disponibilizar o link de acesso para quem tem interesse. Bom, vamos lá, Bruno. Quem pode procurar o serviço de atendimento do Sebrae? Todo mundo que tem interesse em desenvolver um negócio, ou nesse caso já tem um negócio e quer fazer com que ele melhore, com que ele esteja mais preparado, com que ele cresça, com que ele melhore sua gestão, pode vir ao nosso escritório de segunda a sexta, das 9 às 17, de forma gratuita, sem a necessidade de agendar horário. E, claro, falando aí do processo de regularização do MEI, todos os MEIs que hoje têm interesse em colocar em ordem essas obrigações de declaração e de pagamentos, podem vir ao nosso escritório. Nesse caso, sugerimos, que não percam o prazo de 30/9, então até quinta-feira, entre 9 e 17 horas também para fazer esses serviços. Bom, se o MEI não regularizar antes desse prazo, o que acontece, Bruno? Ele perde o CNPJ, perde os benefícios? Vamos lá, nesse caso, uma vez que não haja regularização dentro do prazo, o nome do MEI, vamos falar assim, o nome da pessoa é encaminhado à dívida ativa. Isso cria restrições para que o MEI no futuro possa obter algum tipo de crédito, ou a própria pessoa física também possa obter algum tipo de crédito, financiar algo, comprar algo. Então o seu nome acaba ficando com restrições. Além disso, os benefícios de INSS que estão atrelados aos impostos do MEI também sofrerão problemas aí para que sejam obtidos numa necessidade desse microempreendedor individual. Bom, gostaria que você falasse sobre os cursos técnicos, de gestão, que são todos gratuitos aqui no Sebrae, Perfeito. Nós temos uma carga de cursos muito interessante aqui dentro do nosso escritório. No caso do curso de gestão, que é focado em desenvolvimento da empresa ou a própria abertura da empresa, esses cursos acontecem aqui dentro do Sebrae. São cursos do programa Empreenda Rápido. Então são cursos gratuitos, acontecendo dentro de uma semana. Então sempre 5 dias nos cursos. E no caso das capacitações técnicas, nós oferecemos esses conteúdos com a parceria do Senai e do Senac. Então aqui no Senac de Campinas e também nas unidades do Senai Roberto Mangi e Zerbini, que é aqui perto do Sebrae, inclusive, nós oferecemos os conteúdos técnicos para que você possa desenvolver o seu negócio. Claro que é importante falar que as inscrições são sempre centralizadas no Sebrae. Então, caso você queira se inscrever para qualquer curso que nós temos, você pode, nesse caso, também mandar uma mensagem para a gente lá no WhatsApp que eu já passei. Posso repeti-lo? Claro. Então, 3284-2237 é o WhatsApp. Ou se quiser ligar aqui no nosso escritório para solicitar as inscrições, também é possível no 3284-2230. Então, só ligar para a gente que a gente faz a inscrição para vocês. Tem uma pergunta no estúdio para você, Bruno, analista de negócio aqui do Sebrae. Pois não, Gabriel Castro? Quero agradecer a presença do Bruno, a disponibilidade do tempo com o Câmara Notícia. Lembrando que você que está nos acompanhando também tem a possibilidade de enviar uma pergunta. Você que tem alguma curiosidade, você que é microempreendedor há pouco tempo sobre os cursos, o Bruno está aqui para tirar todas as dúvidas. O meu questionamento é o seguinte, Bruno, há um crescimento de MEIs na cidade de Campinas, mais de 15 mil pessoas em um ano. E são muitas áreas, entregadores que prestam serviços de delivery, serviços em geral. Você entende que o MEI é uma tendência que já está consolidada e só tende a crescer? E para essas pessoas que estão em dificuldade e estão aproveitando este momento para ser um MEI, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E com certeza, hoje o MEI ele entra de fato como uma tendência, até porque estão sendo criados novos cenários de acesso ao mercado. As empresas estão começando a nascer com o objetivo de desenvolvimento, então as pessoas estão enxergando no próprio negócio uma grande possibilidade de fonte de renda, até maior do que a fonte de renda tradicional, por exemplo, dentro de uma carteira assinada, como um empregado, por exemplo. E o MEI hoje ele vem como uma excelente opção para que você entre no mercado justamente pelo baixo custo e pela baixa dificuldade, vamos falar com a pouca dificuldade de manutenção e gestão dessa empresa.
Além disso, a gente tem como um processo aí, né, de tendência do mercado, essa evolução, até porque a linha de raciocínio das pessoas em relação a ter um próprio negócio vem mudando. As pessoas vêm se tornando, vem mudando o pensamento enquanto empreendedor para que, de fato, o próprio negócio possa ser uma solução muito positiva para eles. E pegando essa linha dos cuidados, que são realmente muito importantes para que você tenha uma evolução aí com o seu negócio, é sempre importante um investimento em capacitação. Então, infelizmente, a gente não nasce sabendo. Então, claro, vamos sempre buscar entendimento sobre como fazer a melhor gestão do nosso negócio, como isso deve ser feito, seja no âmbito financeiro, no âmbito do marketing, da organização. Para isso, por exemplo, o Sebrae tem esses cursos que eu citei do Empreenda Rápido. E, claro, também vamos fazer os investimentos sempre baseado em um bom planejamento. Agir hoje pela necessidade acaba sendo realmente uma realidade. A gente tem muitos empreendedores aí que acabam abrindo a empresa de fato por uma necessidade. Mas até em momentos como esse, o planejamento é fundamental. Porque você está colocando ali um dinheiro seu, um dinheiro suado, uma coisa às vezes de uma vida que você buscou ali para poder fazer o seu investimento. E vamos falar assim que é uma pena colocar isso à prova sem ter uma pequena garantia de que aquilo pode funcionar ou não. Até porque, né, Bruno, o negócio é como a gente, né, como um ser humano. Exatamente. A gente não nasceu adulto, né? Então o negócio, ele também é um bebezinho que vai se desenvolvendo. É mais ou menos isso, Bruno? Exatamente. A gente não nasce adulto. Então vamos comparar, por exemplo, o nosso negócio como um ser humano. Ele vai nascer um bebê. Na verdade, você está gerando o seu negócio ali no momento do planejamento. Quando ele nasce, ele é um bebê. Ele depende 100% de você naquele momento. Então cabe a você, enquanto empresário, conseguir oferecer a ele toda a segurança e toda a forma de sobrevivência, para dali a pouco ele começar a virar uma criança, um adolescente, chegar no adulto, na fase que a gente está falando, fase idosa, mas ao contrário de nós, que infelizmente acabamos deixando esse mundo, ele tem a perenidade. A gente torce para que ele siga em frente e avance gerações. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, Bruno, pelos seus esclarecimentos aqui na TV Câmara Campinas. Mais alguma coisa que você queira falar? Que tenha ficado para trás, confirmar que hoje tem a live, não é? Às 20 horas. Justamente, então somente como confirmação, hoje às 20 horas no nosso canal do YouTube nós temos a nossa live orientando todo o processo da regularização do MEI. Convidamos a todos que participem. Quem tiver interesse, então, faça uma mensagem para a gente no WhatsApp 3284-2237 e, por favor, contem sempre com o Sebrae, nós estamos à disposição. Lembrando que o prazo, né? Vai até dia 30, né? Quinta-feira. O prazo para regularização dos débitos e das obrigações do MEI até quinta-feira, dia 30/9. Valeu, muito obrigado ao Bruno, conversando conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Ele que aqui do Sebrae passou aí dicas importantes para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Notícia. Eu volto com você, Gabriel Castro. Cursos importantes, então, para os microempreendedores e 44% das MEIs com alguma pendência na cidade de Campinas. É tempo de fazer esta regularização. Muito obrigado, então, ao André Aranha e também ao Bruno Santos por todas as informações. Ele que é analista de negócios do Sebrae. Hora de falar sobre emprego, hein? Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às vagas disponíveis hoje para a cidade de Paulínia. A Prefeitura de Paulínia está com 89 vagas de emprego em aberto para uma empresa que atua na área da refinaria. São elas: eletricista força e controle, eletricista industrial, instrumentista tubista, técnico de elétrica ou eletrotécnica, técnico de instrumentação. Quem não é inscrito no Emprega Paulínia pode comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Os documentos necessários para novos cadastros são CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência que deve estar no nome do candidato e carteira de trabalho. Os munícipes já cadastrados podem entrar em contato por telefone e se candidatar pelo número 019 3874 5669.
Lembrando que se você acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br, você também tem acesso às vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Nesta terça-feira, 140 vagas estão disponíveis. Então, se você acessar o site do Cepat Campinas, você tem acesso a todas essas vagas, o salário, o nível de escolaridade. Então, fique atento aí, você que está em busca de uma oportunidade. 12h16, agora vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo no nosso Câmara Notícia e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, já que ontem foi dia de reunião ordinária, reunião de comissão, tem previsão do tempo, será que tem frente fria chegando? Depois do intervalo. Meio-dia e 20, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, dia 27 de setembro, o Brasil somava 21.366.395 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 594.653 óbitos devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.361.331 casos, com 149.127 óbitos. Agora nós vamos atualizar os dados aqui na nossa região. Aqui na RMC, nos 21 municípios, somam 381.770 casos confirmados e Campinas, até esta segunda-feira, somava 138.587 casos. Indaiatuba tem 31.622 casos do novo coronavírus, Sumaré 31.087, Hortolândia 27.728, Americana 27.318, Santa Bárbara do Oeste 23.595, Paulínia 15.742, Valinhos 14.888, Itatiba 14.849 e agora os municípios da RMC com menos de 10 mil casos da Covid. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. 296 casos a mais na cidade de Campinas, de acordo com a última atualização. E quando a gente fala em óbitos, aqui na região, 11.117 mortes confirmadas devido à Covid. E Campinas, até esta segunda-feira, somava 4.467 mortes. Sumaré, 981, Americana, 840, Santa Bárbara do Oeste, 811, Indaiatuba, 785, Hortolândia, 726, Valinhos, 395, Itatiba, 325, Paulínia 299, Nova Odessa 243, na sequência Montemor com 213, Vinhedo com 210 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Na cidade de Campinas, mais 6 óbitos foram confirmados, 5 homens e uma mulher, 4 acima de 60 anos, 2 pessoas abaixo de 60 anos. Mirna Abreu, o boletim médico do prefeito Dário Saad, que está internado com a Covid-19. O último boletim foi divulgado agora às 10 horas da manhã pelo Hospital Vera Cruz e, de acordo com a nota, o excelentíssimo prefeito permanece internado em leito de enfermaria, isolado, sem intercorrências no período, evoluindo de maneira satisfatória em fase final de terapia medicamentosa, mantendo curva de melhora laboratorial
vacinal contínua, ou seja, aí há uma expectativa para a alta do prefeito Dário Saad. E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. 66,5% nesta segunda-feira. Lembrando que Campinas tem um total de 206 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. 137 estavam ocupados e temos ainda 144 pacientes internados em leitos de enfermaria. No SUS municipal, dos 75 leitos disponíveis, 48 estavam ocupados nesta segunda-feira. No SUS estadual, dos 45, 30 ocupados e na rede particular, 86 leitos disponíveis, dos quais 59 ocupados. Hora de falarmos sobre vacinação. Site aberto vacina.campinas.sp.gov.br. Olha, a gente tem aí as pessoas que já agendaram, continuam tendo essa possibilidade, mas a disponibilidade de novos agendamentos não tem ainda em Campinas, porque o município aguarda receber novas doses. Então, a gente tem até o momento, de acordo com o levantamento da prefeitura, aí 1.597.651 doses aplicadas, sendo que as pessoas que já têm o esquema vacinal completo com a segunda dose ou com aquela vacina de única dose, 668.143 pessoas, ou seja, um pouco mais de 50% da população já com esquema vacinal completo, e temos ainda 6.972 pessoas que já receberam a dose adicional. A gente lembra que são pessoas com idade acima de 80 anos nesse momento e também os imunossuprimidos com idade acima de 18 anos que vão receber neste momento aí essa dose adicional. A gente aguarda então o recebimento de novas doses aqui na cidade de Campinas para que inclusive essa dose adicional seja aí ampliada para novos públicos. Graças ao avanço da vacinação, nós temos aí a retomada da nossa economia. E Mina Abreu, para os torcedores de Ponte Preta e Guarani que estão nos acompanhando, que estão com saudades de irem até o Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli, está próximo este retorno da torcida ao estádio? Isso vai acontecer a partir de segunda-feira, dia 4 de outubro. E a boa notícia não é apenas para os torcedores dos principais times aqui da cidade, porque também essa medida vale para os jogos de basquete, vôlei, futsal, realizados, por exemplo, no ginásio do Taquaral, na associação lá no Clube da Ponte Paineiras, também no Roger Ferreira, ou seja, a partir de segunda-feira, público com a possibilidade, então, aí de acompanhar, ter a torcida de perto. Olha, conforme foi autorizado, nós vamos ter aí uma fase. A ocupação não poderá exceder 30% da capacidade neste primeiro momento, com todos os protocolos. Uso da máscara obrigatório em qualquer estádio ou ginásio, e a capacidade a partir do dia 16 de outubro é de 50%. Lembrando que os torcedores, de acordo com o Comitê Científico do Estado, deverão apresentar o comprovante de que estão com esquema vacinal completo com as duas vacinas da Coronavac, da Pfizer ou AstraZeneca, ou ainda com a dose única da vacina da Janssen. Poderá ser permitida a entrada de pessoas com pelo menos uma dose da vacina se apresentarem um teste negativo para a Covid-19 com 48 horas de validade, ou seja, ou o torcedor deverá apresentar o esquema vacinal completo, a carteirinha ou através do aplicativo lá o registro das duas doses ou da dose única, ou se tomou apenas a primeira dose, vai ter que ter também um comprovante de um teste de Covid válido nas últimas 48 horas. A gente lembra, por exemplo, que os jogos de basquete que acontecem lá no ginásio das Paineiras da Ponte, lá tem capacidade de 350 pessoas, é o total. Nesse primeiro momento, 30%. Lá onde acontecem os jogos do vôlei Renata, no ginásio do Taquaral,
2.580 espectadores. Roger Ferreira, 1.100 torcedores. E claro, no Moisés Lucarelli, 19.798 e no Brinco de Ouro, 26 mil torcedores. Aí é só fazer a conta para saber quantos neste momento podem entrar para acompanhar aí o seu time do coração de perto. Pouco mais de 5 mil torcedores no Moisés Lucarelli e também no Brinco de Ouro. Então, bacana esta retomada, que seja de uma forma segura, já que nós ainda estamos vivendo a pandemia, e também no Roger Ferreira, do Pulo Campinas, Vera Cruz Basquete no Paineiras e também no ginásio do Taquaral para acompanhar o vôlei Renata neste momento no Campeonato Paulista. Mina Abreu, amanhã, quarta-feira, vai faltar água em alguns bairros da cidade de Campinas. A Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes. Por isso, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, vários bairros ficarão sem água. Acompanhe aqui, olha. Nós temos o Arruamento MacHard, o Jardim Brasil, Arruamento Rossborg, Parque Imperatriz, Jardim São Domingos Sávio, Vila Del, Chácara João Herman, Jardim Dom Bosco, e ainda temos partes do Guanabara, do Chapadão, de Nossa Senhora Auxiliadora, Vila Nova e do Taquaral, que também será afetada. Portanto, se você mora ou trabalha em um desses bairros, faça a reserva de água ainda hoje. Lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por até 24 horas. Hora de falar sobre um assunto importantíssimo que nós já abordamos aqui no Câmara Notícia e nós vamos abordar durante um bom tempo ainda. Saúde mental, Mina Abreu. É isso mesmo. Então a gente percebe que cada vez mais tem aumentado essa demanda. Por isso, o Serviço Escola de Psicologia da PUC Campinas, voltado ao acolhimento da população da nossa região em questões ligadas à saúde mental, está com vagas abertas para o atendimento nos programas Se Liga no Trabalho, Grupo Pré-Natal Psicológico, Grupo Pós-Parto Psicológico e Treinamento de Habilidades Sociais, que se destinam às pessoas desempregadas, gestantes, mulheres que acabaram de se tornar mães e aos interessados em desenvolver competências para o convívio social. Esse serviço funciona na Faculdade de Psicologia há mais de 50 anos. E se você está interessado, anote aí, olha. 3343-6846 ou o WhatsApp do serviço é o 19-97166-5474. Você pode ligar nesses números para ter as informações, porque lá também eles vão passar, tem um formulário que você vai preencher para poder, então, participar. Neste momento de pandemia, os serviços estão funcionando de forma online, então é um atendimento online, você que tem acesso à internet nem precisa se deslocar presencialmente. E ainda com um reflexo, da pandemia, caiu o número de inscritos no vestibular da Unicamp. Olha, para o vestibular de 2022, foram 63.297 candidatos. A gente teve no vestibular de 2021 77.653 inscritos. E a coordenação da Conveste, que é o comitê do vestibular ali da Unicamp, analisa que esse impacto, essa queda desse número é de acordo justamente pela questão do acesso à escola. A gente teve aí várias atividades paralisadas, alunos que ficaram estudando de forma online, e isso impactou diretamente nessas inscrições. Olha, com isso a Conveste manteve o índice de cerca de 1/3 de estudantes vindos de escolas públicas e o percentual autodeclarados pretos e pardos próximos dos 20%. Os locais de prova serão divulgados no próximo dia 25 de outubro. As 10 carreiras mais procuradas, apesar da queda, continuam. Olha, medicina, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, engenharia da computação, comunicação social, mediologia, farmácia e enfermagem, ciências econômicas e história. O candidato vaga, olha, de 24,9% este ano. Era 24%, agora aumentou aí a concorrência. E boa sorte, então, a todos os candidatos que irão fazer aí o vestibular da Unicamp.
Minabreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Aproveito a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, já que ontem foi dia da 16ª reunião ordinária. Vamos repercutir aqui as discussões e votações e a gente começa com o refis da CETEC, que foi aprovado em primeira discussão e vai oferecer às pessoas que devem à autarquia condições especiais para o pagamento à vista ou parcelas de créditos não tributários vencidos junto à CETEC, concedendo descontos escalonados em multas e juros, dependendo do número de parcelas escolhidas pelo contribuinte. O vereador Arnaldo Salvetti, que presidiu uma comissão de estudo sobre a situação dos permissionários, falou dessa iniciativa. Importante frisar que o refis é uma importância para a CETEC, para ajudar a CETEC hoje na questão financeira dela e também para os permissionários da CETEC, dando oportunidade de muitos colocarem a sua vida em dia com a CETEC. Lembrando que esta medida do refis atende a uma das alternativas que foi justamente discutida aqui na comissão de estudos que foi criada para analisar e discutir a normatização, a atualização da legislação e o procedimento relativo à permissão e uso do solo em Campinas. O parcelamento a longo prazo, para a pessoa realmente ir lá e colocar em dia sua vida. Não pode alegar que o governo não deu oportunidade. Estamos dando oportunidade, lógico que eu lutei para ter lá a questão do período do Covid, anistia, mas infelizmente o poder público a gente não consegue dar anistia 100%. Mas nós acreditamos que essa oportunidade do desconto, das multas e juros e o parcelamento a longo prazo, isso vai ajudar muito o permissionário da CETEC. Também foi aprovado em primeira análise o projeto de autoria do vereador Nelson Ossiri, que trata de aplicativos de transporte, obrigando as empresas dos aplicativos a notificarem o prestador de serviço de sua suspensão ou exclusão com a indicação do motivo, bem como garantir ao prestador o exercício da ampla defesa e do contraditório antes da imposição definitiva da exclusão. Hoje, os motoristas de transporte por aplicativo, eles não têm o direito à ampla defesa. Então, eles estão sendo banidos. Tem a empresa Uber, que muitas das vezes alega que eles estão cancelando corridas e ele não tem ali o seu direito de defender, né? Antes a plataforma oferecia isso, até por se tratar de um transporte por aplicativo. Então, eles estavam sendo banidos, muitas irregularidades também envolvendo a INDEC com o motorista de aplicativo, eles também não tinham para quem recorrer. Normalmente recorriam por e-mail. Isso não tem cabimento, né? Uma empresa do porte da Uber, né, ter que considerar e-mail de motorista. Então você tem que ter uma plataforma, você tem que ter o direito à ampla defesa para que não ocorra mais todo esse desconforto com os motoristas que estão trabalhando. A votação foi acompanhada por motoristas de aplicativos que estavam no plenário da Câmara de Campinas e a proposta vai ainda passar por um segundo turno de discussão. Outro projeto que foi discutido e votado na 16ª reunião ordinária é aquele que proíbe a existência de animais silvestres em cativeiros nos parques. A partir de agora a ideia é que não exista mais esse modelo em Campinas e ainda estabelece a forma de manejo dos animais e determina que o zoológico vai manter as atuais atribuições e vai continuar recebendo os animais de apreensão e resgate até a implantação aqui na cidade de um centro de reabilitação de animais silvestres e que também os animais criados em liberdade no bosque serão mantidos nesta condição. Ainda que o serpentário e o aquário do Bosque do Jequitibás deverão ser transferidos para outros locais credenciados pelo IBAMA ou reintroduzidos na natureza quando possível. O líder de governo justificou a medida. Esse projeto ele vem ao encontro de um movimento que é mundial, que tenta evitar a proliferação de espaços para exposição desses animais que ficam em cativeiros. No caso aqui dos animais
da fauna silvestre nacional ou não, para atender essa corrente que entende e defende o direito dos animais viverem em liberdade. Houve durante um período da história da humanidade, né, essa noção de que o homem podia prender, retirar o animal do seu habitat natural e colocar em espaço de exposição para as pessoas visitarem e tal. Então isso já foi por terra, isso é tido como uma agressão, uma violação à saúde desses animais. Com essa medida, Campinas não terá mais animais silvestres em cativeiro. E regulamenta a gestão e o manejo dos animais que já se encontram no zoológico do Bosque dos Jequitibás. Não está extinguindo aquilo lá. Aqueles animais todos já estão cadastrados, registrados no sistema de gestão da fauna silvestre, junto ao IBAMA, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e eles vão permanecer. Eles têm que ficar lá recebendo todo o cuidado, todo o tratamento, segundo as normas e práticas estabelecidas pela legislação federal. O que não vai acontecer é vir novos animais para serem expostos ali. Há também no bosque um setor que acolhe os animais que são vítimas de maltrato, atropelamento, às vezes são apreendidos pela polícia ambiental, e elas vão para o bosque onde são cuidados, ficam no cativeiro durante um período, e é um movimento assim que esses animais têm condição até de recolocá-los no seu habitat natural. Esse procedimento vai continuar existindo, né? Existem animais também que vivem soltos no bosque, eles vão continuar ali, as cutias, enfim. O que vai também, aí sim, numa fase de transição, acabar o aquário municipal e o serpentário, né? Mas também isso vai ter um período de transição para que aconteça. O projeto também vai passar por um segundo turno de votação para se tornar lei. E ontem ainda, a proposta do vereador Permínio Monteiro, que determina a implementação do ambulatório veterinário móveis para cães e gatos em Campinas, que estava previsto para ser votado, foi retirado de pauta a pedido do autor. O vereador Permínio disse que vai fazer ajustes à proposta. E se você quiser saber como foi a votação de todos os projetos da pauta, entre no site www.campinas.sp.gov.br e você também confere aí a íntegra dessas discussões no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mina Abreu, além da reunião ordinária, o plenário da Câmara sediou uma audiência pública. Foi audiência pública para obedecer a uma legislação municipal que determina que a INDEC apresente aqui na Câmara a planilha com o relatório das multas emitidas em cada trimestre. Acompanhe. Seguindo o que determina a legislação municipal, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas realizou audiência pública para a apresentação da planilha de multas emitidas no primeiro e no segundo trimestre deste ano na cidade. Presidido pelo vereador Igor Diego, o encontro contou com a participação do presidente da INDEC, a empresa municipal que gerencia o trânsito e o transporte na cidade de Campinas. No primeiro trimestre foram arrecadados R$ 12.841.885,54 com cerca de 300 mil multas e investidos mais de R$ 23,5 milhões de reais. Já nos meses de abril, maio e junho foram arrecadados mais de 17 milhões e 600 mil reais e foram investidos um pouco mais de 23 milhões e 400 mil reais
no trânsito de Campinas. O presidente da INDEC detalhou de que forma o valor arrecadado é investido no setor. As ações de fiscalização, de sinalização, têm como receita as próprias multas. É o infrator quem financia a fiscalização e a sinalização. Ayrton explicou que toda multa expedida tem que seguir a uma legislação nacional e citou, por exemplo, a questão do parcelamento das mesmas. Mas nós não temos autonomia de definir o refis para multas, porque isso é uma questão do CONTRAN. É o CONTRAN que tem que aprovar ou não se o município pode fazer um refis de multas. Então, logo que o prefeito pediu para fazer o refis, nós entramos em contato com o CONTRAN. Como é que o CONTRAN via isso aqui? Se o CONTRAN tinha... Até hoje não fomos respondidos. O vereador Igor Diego salientou a importância desta prestação de contas. Ele falou de maneira clara para onde está sendo investido esse dinheiro, qual é a quantidade que a INDEC recebeu e quanto mais transparência nesse procedimento, principalmente de multa, né, que existe na sociedade essa questão que é uma indústria da multa, o que estão fazendo, por que não tapa o buraco com o dinheiro das multas. Então ele deixou claro aqui para que é o dinheiro, quanto que foi arrecadado e no que será investido. Agora cabe à Câmara Municipal continuar fiscalizando e cobrando a utilização desse investimento, desse dinheiro arrecadado. E por falar em trânsito, a gente fala agora sobre o trabalho das comissões aqui da Câmara de Campinas e uma que é presidida pelo vereador Nelson Osseri. É a Comissão Especial de Estudos que analisa justamente a lei dos aplicativos, do transporte por aplicativos na cidade, que realizou a sua primeira reunião. Acompanhe. Na primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de promover debate e discussão acerca da aplicação da lei que dispõe sobre o serviço remunerado para o transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado por aplicativos, o vereador Nelson Osseri, presidente do colegiado, falou sobre o assunto. Uma comissão de estudos, que veio em boa hora, até por conta dessa categoria que vem sofrendo com uma lei antiga da outra gestão, através do ex-prefeito Jonas Donizete, que pontuou algumas situações ali que causou um grande desconforto nessa classe, que já chegou na RMC a ter 14 mil veículos, motoristas de aplicativo, e hoje sofre aí em torno de 8 mil motoristas. Então, outros fatores, obviamente, acabaram trazendo alguns prejuízos, como a alta do combustível, a alta da taxa também da própria empresa Uber, mas isso não compete a nós vereadores. O vereador Otto Alejandro é integrante da comissão. Uma das nossas propostas, quando fomos candidato, foi se chegássemos até aqui, a gente ajudaria também eles de alguma forma. E logo quando eu assumi, no dia 7 de janeiro, eu apresentei nessa casa um projeto de lei que cria dentro da cidade de Campinas vagas exclusivas para motoristas de transportes por aplicativos em rodoviárias, hospitais, shopping center e principalmente nas áreas centrais, que, como você disse, por conta da plaquinha, era só o motorista por transporte de aplicativo parar em qualquer área da cidade, ter um amarelinho, ou até mesmo por câmera, eu também já presenciei, só fazer isso aqui, só mandar a multa. De acordo com o presidente da comissão, motoristas de aplicativos têm enfrentado problemas. A empresa Uber, muitas das vezes, não cadastra o motorista na INDEC, conforme a legislação municipal pede. E aí o que acontece? Esse motorista é banido. E quando ele é autuado pelo agente de trânsito, ele dá como não cadastrado e sofre todas as punições, guincha o carro, pátio, multa, e que gera aí uma situação bem delicada, porque a culpa não é dele. A culpa não é dele. Então o direito à ampla defesa se faz necessário. E ainda falando sobre trânsito e transporte, a Comissão de Assuntos Metropolitanos da RMC realizou ontem a 7ª reunião. Ela foi presidida pelo vereador Eduardo Magoga e teve como tema a malha viária da cidade.
Se num acidente você não tiver a malha rodoviária bem aplicada no município de Campinas, bem sinalizada e bem acessível, até uma pessoa que num acidente precisa de uma emergência acaba sendo prejudicada. Então, a comissão, por se tratar dos assuntos da região toda, é muito complexo, porque toda região tem problema de saúde, de transporte, escolas, creches, enfim. Então, nós temos que pontuar aquilo que pode ser incomum e que hoje tem afetado a cidade de Campinas, porque a cidade de Campinas se torna referência e todo mundo quer utilizar a estrutura que a cidade tem. Então, acho que é unânime nessa comissão reunir com os parlamentares ao nosso redor de outras cidades para poder discutir, sim, a mobilidade das malhas rodoviárias na nossa cidade. E a Comissão Permanente de Cultura da Câmara discutiu aí a contribuição de Paulo Freire na educação e na cultura. O educador completaria 100 anos no dia 19 de setembro. Presidida pelo vereador Paulo Búfalo, a Comissão Permanente de Cultura debateu o legado do educador Paulo Freire, que no último dia 19 de setembro completaria 100 anos. Este centenário e a ligação com os movimentos educacionais e culturais, como o carnaval, dança, música hip hop e artesanato, foram abordados. A ideia era dar essa dimensão, né, cultural para a teoria de Paulo Freire, para suas elaborações. Eu acho que isso foi incontestável, que hoje, não só pelas várias faces que você mesmo já anunciou, da música, da dança, do samba, enfim, mas também pelas mulheres aqui lá do distrito do Campo Grande, da região ali do CRAS Satélite Íris, pela produção artesanal, a força da organização dessas mulheres, né? Tenho aqui em mãos, inclusive, uma produção dessas mulheres, né? Das bordadeiras, isso, lembrando aqui, das bordadeiras lá da região, e é essa potência, né, de organização, de pensamento, né, de partilha, que a gente vê no ensinamento nesse centenário do Paulo Freire. A reunião contou com a participação dos vereadores e membros da comissão, Paula Miguel e Luiz Rossini, além do professor Newton Miranda, supervisor educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que ressaltou a importância dos livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Também participou a Mia Moraes, atriz, coringa do Teatro das Oprimidas e diretora na Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Miotti, e que trouxe o livro Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que foi diretor de teatro, dramaturgo. Já a Anabela Leandro, integrante do núcleo de samba Cupinzeiro, com sede no distrito de Barão Geraldo, lembrou que no ano passado um samba foi realizado em homenagem a Paulo Freire. A Andréa Mendes, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas, gestora de projetos sociais no Jardim Monte Cristo, Instituto Baobá de Cultura e Arte e fundadora do coletivo de artistas pretas Incorporações. Marília Camargo Araújo, especialista em dança e consciência corporal pela Universidade Gama Filho, coordenadora pedagógica da rede municipal na cidade de Santa Bárbara do Oeste, abordou o hip hop também neste contexto educacional. A professora Maria Terezinha Matos, representando o movimento de mulheres organizadas do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social Satélite Íris, contou sobre as oficinas e trabalhos com artesanato, além das mulheres de grupos culturais que também contribuíram. De acordo com o presidente da comissão, essa visibilidade precisa aumentar na cidade. Veja só, Campinas, né, essa cidade metropolitana, ela tem um potencial de dar essa visibilidade que a esse conhecimento e sedimentar isso, já que no país, lamentavelmente, as ideias do Paulo Freire, um dos principais pensadores nossos, mais lidos internacionalmente, né, sofre um grau de resistência muito tremendo.
Agora, nós precisamos acreditar nisso, porque o próprio Paulo Freire, a sua solidariedade, a sua crença nas pessoas, exigiria de nós, mesmo nesse momento adverso, sonhar e ter tolerância, né, com quem pensa diferente, e isso passa por essa tolerância, né, a possibilidade de mudar, enfim. Então acho que é por aí mesmo a ideia da gente fortalecer o seu pensamento a partir da reflexão, a partir do debate crítico. E Mirna Abreu, por falar em comissão, seguidinho aqui ao nosso Câmara Notícia, tem mais reunião. Hoje é a vez da reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Essa comissão ela é presidida pelo vereador Cecílio Santos e hoje deve entregar o relatório final. O relator é o vereador Paulo Búfalo e ela tem aí um documento em relação a todas as discussões que foram feitas. Inclusive, essa comissão fez algumas reuniões descentralizadas e tudo vai estar nesse documento entregue hoje com transmissão ao vivo a partir das 2 horas da tarde aqui pela TV Câmara Campinas. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós temos a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir a revitalização do centro de Campinas. Essa comissão ela é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, reunião esta que também será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E logo depois é que a gente começa. Exatamente, o Câmara Notícias chegando após esta reunião, encerrando o meio-dia, por volta do 12:30, a gente chega com todas as informações. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Até amanhã, na quarta-feira. Até amanhã. Terça-feira de tempo quente, assim como foi ontem, né, na segunda-feira. Hoje o sol aparece durante todo o dia, não deve chover. Para amanhã, quarta-feira, a gente já deve perceber uma mudança, porque uma frente fria está se aproximando aqui do estado de São Paulo. Não vai trazer frio, mas sim chuva, que nós estamos tanto precisando. Então, para amanhã, já está aqui na minha tela, quarta-feira, 29 de setembro, mínima de 17. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, a máxima pode chegar aos 34 graus e é prudente, principalmente no período da tarde, manter aquele guarda-chuva ao seu lado, tá certo? Então, 12:55 agora, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, por falar em falta de chuva, essa esperança que nós temos aqui para a cidade de Campinas e todo o estado, na volta nós vamos falar sobre crise hídrica. Tem alguma dúvida sobre o assunto, alguma preocupação? 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Vamos falar sobre a falta de água depois do intervalo. Meio-dia e 59, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. E olha só, por que está cada vez mais comum as crises hídricas no país? Início dos anos 2000, vivemos os blackouts programados para evitar um colapso do sistema elétrico. Entre 2014 e 2016, passamos um dos momentos mais críticos em relação à falta de água, com racionamento, utilização de volume morto de represas. E agora, em 2021, o assunto retorna com força, trazendo impactos para a economia, energia elétrica mais cara, agronegócio perde produtividade, volta o assunto sobre saneamento e conservação de mananciais. Enfim, para abordarmos estes assuntos, converso agora com o especialista Francisco Castro Laos, meu parente distante, hein? Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, coordenador de projetos do consórcio desde 1991, é professor universitário. Seja bem-vindo e
Aprendemos com as últimas crises que presenciamos ou não? Seja bem-vindo e boa tarde, Francisco. Boa tarde, Gabriel Castro, parentes. E muito grato à TV Câmara por essa oportunidade. A pergunta é excelente. Se aprendemos? Eu diria que sim, aprendemos. Falando mais da influência direta, né, do sistema Cantareira, que é a Grande São Paulo, e o interior, que é praticamente a região metropolitana de Campinas, né, e mais alguns municípios. Em 2014, você mencionou no início, tivemos o volume morto, né? O volume morto que assustou a todos, né? Uma situação delicada, racionamentos, improvisações. E o que aconteceu de 2014 para hoje? São Paulo fez um trabalho fortíssimo através da Sabesp, do governo do estado. Eles reduziram em 10% o consumo da Grande São Paulo. Isso é o suficiente para abastecer 2 Campinas e meio, você imagina, né? Então, que eram 71 metros por segundo, agora são 61, aproximadamente isso. São Paulo interligou seus sistemas. Em 2018, o governo do estado inaugurou um reservatório, São Lourenço, que ampliou em 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, né? A disponibilidade hídrica para a Grande São Paulo. Houve uma transposição do Paraíba do Sul, aí pertinho de Atibaia, na região nossa, mas para a Grande São Paulo, mais 7 metros por segundo, transposição de Garatá. Então foram 12 metros por segundo desde 2018 que deixaram de sair do Cantareira. E nós aqui do interior, Campinas e região, fizemos a lição de casa. Combatemos o desperdício nas redes de distribuição, reduzimos o consumo, passamos a armazenar água em reservatórios municipais, cisternas. A sensibilização ambiental foi fortíssima, reduzimos também o consumo. Então eu diria que aprendemos sim, e diria mais, se não tivéssemos aprendido, nós estaríamos numa situação muito pior que o volume morto, porque em 2021 a crise está severa. Mudanças importantes, então, foram realizadas após este período entre 2014 e 2016. Agora, Francisco, o presidente dos comitês PCJ, o Luciano Almeida, citou uma frase que eu queria repercutir com o senhor, então eu abro aspas. A pergunta certa não é se a água vai faltar, é quando ela vai faltar, fecho aspas. Isso quer dizer que o cenário que nós temos é ruim, mesmo com todas essas mudanças, elas não estão sendo suficientes? Eu diria que a resposta é, já está faltando, tá? A resposta é, não é, ela já está faltando. As bacias PCJ, que é as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, são 3 bacias hidrográficas que formam a gloriosa, né, região hidrográfica do PCJ. Dos 76 municípios, aproximadamente 20 têm as vazões das suas captações regularizadas pelo sistema Cantareira. O sistema Cantareira, embora esteja próximo de 31%, 10% a menor que o mesmo período do ano passado e muito aquém do que nós desejaríamos e necessitaríamos, mas esses 20 municípios, Campinas e região, estão garantidos pelo sistema Cantareira, por enquanto. Já os demais municípios, os outros 46, vamos assim dizer, dependem de pequenas captações em curso d'água, poços profundos, reservatórios municipais. Então, esses municípios, um grande número deles já estão com decreto de emergência, com rodízios. Então, a água já está faltando. Praticamente ela só não está faltando em quem é regularizado 100% pelo Cantareira. Temos situações como Valinhos, que tem uma captação no Atibaia em 53% do município. E os reservatórios municipais, os 4 reservatórios municipais, estão exauridos. Então, falta água. Então, a não ser quem esteja sendo servido pelo Cantareira, já está convivendo com uma escassez severa, utilizando caminhões-pipas, rodízios. Temos 2 municípios, né? Cordeirópolis e Saltinho, utilizando água de cavas de mineração para completar o abastecimento do município.
Então eu diria o seguinte, já está faltando. Não é quando vai faltar, ela já está faltando. É um cenário bastante preocupante mesmo. E, Francisco, após esta crise hídrica última que nós tivemos, de 2014 a 2016, já era esperado que mais ou menos nesta época nós teríamos uma escassez de chuva? Este planejamento ele vai ter que ser realizado ano a ano? Como que a gente pode prever aí este futuro próximo? Então, o querido professor Zufo da Unicamp, né, ele tem até os esclarecimentos do efeito Noé e do efeito José. Exato. Mas eu diria o seguinte, que os eventos climáticos extremos e o fenômeno Laninha estão confundindo o Noé e o José, porque está quase impossível nós termos uma previsão. Então, nós temos que trabalhar sempre numa segurança quase 100%. Então, se o município imagina que um bairro tem problema de abastecimento, tem que construir um reservatório, quer seja um reservatório metálico que esteja em cima de um caminhão. Porque se esse bairro já tem problema, na escassez hídrica, isso será ampliado. Indústrias que têm telhados enormes, têm que coletar água de chuva, quando as chuvas ocorrerem, né, em cisternas. Shopping centers, no nosso site do consórcio, agua.org.br, tem exemplos de indústrias, de shopping centers, até recarga de poços profundos que estão hoje secos, como recarregar o lençol. Então nós temos que fazer o seguinte, ter um consumo consciente agora, nesse momento, onde as chuvas estão ocorrendo num percentual muito baixo, totalmente insuficientes. Então temos que ter um consumo consciente, cadastrar caminhões-pipas, cadastrar reservatórios municipais, cabas de mineração, todo local que possa fornecer 1 metro cúbico de água ou 1 litro de água, estarmos atentos, dialogando, em sintonia com a Defesa Civil e preparando para que cada gota de chuva que ocorra a partir de agora, que ela seja armazenada em cisternas, em bacias de retenção na zona rural, em reservatórios municipais, porque 2022 está com uma previsão 2 vezes pior do que estamos vivenciando hoje. Então nós temos que agir antes que aconteça. Então nós temos que sobreviver em 2021. Os municípios servidos pelo Cantareira, eu acredito que a região metropolitana de Campinas, principalmente, irão sobreviver bem, se bem que as nossas previsões dizem, né, que o Cantareira, em dezembro, a continuar esse consumo, estará com 20% a menos, ou menos. Então, próximo de 20%, que é muito baixo. Nessa época, o ideal seria já aproximar de 60%, 70% adentrando janeiro, porque a gente sabe que terminam as águas de março e começa abril, que já é estiagem. Então, infelizmente, se avizinha um 2022 mais crítico do que atualmente. Vamos nos desesperar? Não. Vamos ter o uso consciente da água, aquelas técnicas das escolinhas que eu ministrei muito na bacia, né? Primeiro, vamos enxaguar o corpo, depois ensaboar, depois vem a água, escovar os dentes com a torneira fechada, vassoura hidráulica, jamais, lavagem de pátio, jamais, para que venhamos a sobreviver até a chegada das chuvas, que acreditamos que novamente, quer seja em dezembro, elas chegarão, e aí armazenar essa água, esse presente que vamos receber, para amenizar 2022. O professor Antônio Carlos Zufo, citado pelo Francisco, participou de uma questão de ordem sobre crise hídrica e os reflexos para a crise de energia elétrica, e aí ele falou sobre este efeito José e falou que a crise hídrica que nós estamos vivendo agora, na verdade, ela vai chegar com mais intensidade por volta de 2024, 2025, que é de acordo com um ciclo, que é uma conta que eles fazem a cada 11 anos. Então, há essa preocupação. Se nós já estamos preocupados agora em 2021, 2024, 2025 pode ser ainda pior. Por isso que é importante nós falarmos sobre este assunto desde já. O Francisco Laos falou, já tem cidade passando por racionamento, faltando água. Então, este é um assunto importantíssimo. Francisco,
Francisco, nós estamos vivendo época de estiagem, poucas chuvas. Como é que é o trabalho do consórcio PCJ no monitoramento de rios e de represas dos reservatórios e uma comparação, por gentileza, em relação à última crise hídrica que nós estamos discutindo, 2014, com o cenário atual? Bom, o consórcio, eu diria que desde 1989, quando ele foi fundado, ele trabalha 365 dias por ano pensando nisso. Tá. Tanto é que num plano que nós fizemos, junto com a Sanasa Campinas e outros municípios, o DRE, já em 92, nós previmos a necessidade desses 2 reservatórios que estão sendo construídos. Um, o Duas Pontes em Amparo, e o outro, o Jaguari em Pedreira. Então, em 92, nós já previmos isso. Depois, quando eu estive à frente da Agência de Águas PCJ, nós conseguimos, por uma compensação ambiental com a Petrobras, os projetos básicos. Hoje, esses reservatórios estão sendo construídos. Então, o consórcio trabalha sempre. Mais especificamente, já em 2020, nós lançamos cartilhas de legislações para estimular justamente os vereadores a aprovarem projetos de lei que estimulem a indústria, que estimulem o comércio, que obriguem todas as novas construções residenciais a terem cisternas. Nós lançamos cartilhas de como sobreviver frente aos 22 recomendações de como sobreviver aos eventos climáticos extremos. 30 mandamentos para estiagem. Nós começamos com cadastramento de caminhões-pipas e vamos evoluindo tecnicamente, com recarga do lençol freático, porque tem uma coisa que as pessoas não sabem. As nossas nascentes desapareceram na ordem de 60% em 2014 e 2015. Nossa. E até agora não foram recuperadas. Recuperamos talvez 15%. Então nós temos o prejuízo da última crise hídrica e nos últimos 4 anos as chuvas estão ocorrendo 20% a menor que as séries históricas. Então, você diz assim, Francisco, e quem é o culpado disso? Um especialista no clima vai dizer o desmatamento, o efeito estufa, o fenômeno Laninha, e ele estará dizendo a verdade. Aí alguém pergunta, como que eu, como cidadão, habitante de Campinas, da região metropolitana, posso me confrontar com o desmatamento da Amazônia, com o efeito estufa, com o fenômeno Laninha, e tem El Niño também, e esse casal entre litígio aí as coisas complicam. Como você pode? Você pode cuidando de cada gota de água que você consome, com banhos rápidos de no máximo 4 minutos, procurando orientações para ter cisternas na sua casa, mas dentro da saúde pública, das recomendações da saúde pública para não provocar contaminações e diariamente se sentir responsável pela água, porque nós vivemos nas bacias PCJ, 3º parque industrial do Brasil, 4ª maior região de consumo da América Latina. Nós, através do nosso querido Rio Piracicaba e seus formadores, né, o Jaguari e o Etibaia, abastecemos hoje por volta de 7 milhões na Grande São Paulo e diretamente 3 milhões na nossa região. Então, o Rio Piracicaba e seus formadores têm que abastecer 10 milhões de pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós desejamos que as indústrias não parem. Para a indústria não parar, nós precisamos que cada gota de água seja aplicada. O consórcio, por exemplo, você perguntou medidas nossas. Medidas que nós estamos tomando agora. Nós estamos conversando com a indústria, com a agricultura e com as companhias de saneamento. Estamos propondo o uso intercalado da água. Porque muitas vezes, se o município e a indústria vai na mesma calha do rio pegar água ao mesmo tempo, nenhum dos dois consegue captar a água. E se a agricultura for no mesmo momento, então menos ainda. Então nós estamos conversando para que eles, por exemplo, que uma indústria chegue a fazer um trabalho noturno, turnos à noite, quando os municípios captam menos água. E aí o município consegue a sua cota à parte do mesmo rio, a indústria consegue e a agricultura entra no intervalo entre os dois. Então isso nós já fizemos em 2014 e 2015, estamos repetindo agora. Ótimo. 2014 e 2015 nós subimos no helicóptero e
Por um voo aéreo, nós mapeamos toda a bacia PCJ e indicamos. Tem um reservatório aqui, uma cava de mineração acolá, e isso ajudou muito. O nosso helicóptero está para decolar novamente. Por quê? Porque nós não podemos acreditar que a chuva virá. Nós temos que imaginar a pior situação, sim, ter o uso consciente e tomar todas as providências possíveis. Aí chegam chuvas torrenciais, mas como diria nossas avós, né, parente Castro, chuva mansa que cala o solo. Chuva de 30 milímetros de uma hora não, porque aí é desastre, né? Exatamente. Nós queremos aquela chuva suave, que vai reabastecer o lençol freático, revitalizar as nascentes. Aí chegam essas chuvas, nossa, mas Francisco, você é um maluco pela água, você nos assustou e agora a água chegou. Eu diria assim, eu não assustei, estamos trabalhando como todos os técnicos, os comitês PCJ, tem um grupo técnico de estiagem, né? O Luciano Almeida, que por sinal o Luciano Almeida também, ele é vice-presidente do consórcio, num programa que eu coordeno, que é ampliação das disponibilidades hídricas. Então ele está lá no comitê, nos orientando sobre as medidas do combate à estiagem, e aqui no consórcio, nos orientando de como arrumar as gotas de água que faltam, né? Então, o Luciano Almeida fez o manifesto, né, a coletiva, a semana passada. Nós estamos trabalhando em sintonia com os comitês PCJ, com a Fundação Agência de Bacias PCJ, com a Ares PCJ, Fiesp e Ciesp, enfim, com toda a família PCJ, sincronizados. Por quê? Nós temos que garantir a sustentabilidade hídrica momentânea. Depois são as medidas de médio prazo e as de longo prazo. Os reservatórios que nós planejamos lá em 92 vão entrar em operação em 2023. Chega 2023, mas estamos em 2021. Exato. Então são as estratégias do consórcio PCJ que nós estamos acompanhando. É importante esta consciência como sociedade, então foram citadas atitudes que nós, cidadãos, temos que ter, atitudes também em relação à indústria, à agropecuária, que são quem mais necessitam e utilizam a água, então essa consciência das empresas também é muito importante. E e sobre a chuva, né, forte e rápida, não adianta porque causa erosão no solo, prejudica o solo, tem que ser aquela chuva mansa, como o Francisco disse, para poder acumular esta água nos reservatórios. Por falar em reservatórios, você disse sobre a construção de pedreira e de amparo num futuro próximo. Nós precisamos de mais reservatórios em Campinas e região, e você entende, Francisco, que essas discussões passam também por uma consciência ambiental? Sim, passam, e eu diria o seguinte, eu como especialista da área, sou sempre contrário a inundar áreas, claro. Só que muitas vezes você faz as contas e você verifica o seguinte, somente plantando árvores nas nascentes ou construindo cisternas, você não vai conseguir as vazões necessárias que a demanda apresenta para a indústria, para a agricultura e para o cidadão, né? O crescimento populacional das nossas bacias, poucas pessoas sabem disso, né? Mas é de quase 200 mil pessoas por ano. E são água para mais 200 mil pessoas por ano. Se você somar a Grande São Paulo, você multiplica um crescimento na Grande São Paulo que seja de 1% e 22 milhões de pessoas, quanto que nós temos que produzir a cada ano a mais para abastecer a Grande São Paulo? Então, na realidade, o crescimento vegetativo já nos obriga a estar o tempo todo ampliando a disponibilidade hídrica. E aí vem esses eventos climáticos extremos. Sim. E a tal sazonalidade, né, que é primavera, verão, outono, inverno, hoje não existe mais. Nós não temos realmente uma caracterização disso. As próprias temperaturas hoje ocorrem baixas ou altas em qualquer época do ano. Então, o que acontece? Isso nos obriga a procurarmos ficarmos centrados, o mais tranquilo possíveis, mas sermos realmente malucos pela água e malucos pelo ambiente. O que significa isso? Cidades mais resilientes, com mais árvores. Vamos plantar mais árvores nas cidades, praças com mais árvores.
As árvores contribuem para a umidade relativa do solo, facilita a penetração de água no solo. Nós temos exemplos maravilhosos como Santa Bárbara do Oeste e Limeira, que são os piscinões ecológicos, que são grandes açudes, represas secas, construídas em praças, em áreas verdes, e que na estiagem tem campo de futebol, campo de vôlei, campo de peteca. As pessoas utilizam aquilo. Quando chegam as cheias, elas evitam as inundações, como nós temos aí a Uruzimbumaia e outras inundações que acontecem em Campinas. Os piscinões ecológicos, e falo ecológico porque nós não recomendamos que eles sejam de concreto, não. Nós queremos que a água penetre no solo, que cumpra duas funções: evite inundar a casa de alguém, ou o comércio de alguém, ou a indústria de alguém, e ao mesmo tempo permita que algumas nascentes que deixaram de existir aflorem novamente e venham contribuir com os nossos rios. Francisco, sobre as mudanças que foram citadas aqui, que foram realizadas desde 2016, que a sociedade, nós como cidadão, precisamos fazer, e também as empresas. Você entende que isso passa por uma questão de educação e que deve ser permanente, já que a estiagem ela pode ultrapassar 2021 e 2022 também vivermos um período sem a quantidade necessária de chuva. Você entende que isso é permanente ou é só em momento de crise? Não, como eu disse, 365 dias por ano. Gabriel, nós inauguramos no dia 22 de julho agora a Casa Mais Sustentável, a sede do consórcio Americana São Paulo, junto a uma estrutura que a CPFL tem lá. Nós tínhamos lá uma casa modelo de 99, que foi remodelada, Casa Eco Decor em 2011, e agora a ANEEL, você falou em energia elétrica, né? A ANEEL entrou numa parceria com o consórcio, com a CPFL, e hoje nós temos uma casa mais sustentável. Ótimo. Hoje as visitas estão sendo virtuais, começamos a abrir para pequenos grupos agora. A partir de 2022 vamos abrir realmente. Quem quiser nos visitar, agua.org.br, Casa Mais Sustentável. Lá você vai ter lições de como fazer o uso sustentável da energia elétrica e da água. Tem torneiras inteligentes, captação de água de chuva, utilização de produtos reciclados, poltronas feitas de garrafa PET, ou seja, a nossa Casa Mais Sustentável, ela não é simplesmente um local para se visitar e verificar um consumo racional de água e energia elétrica. Pelo nosso site, à medida que você adentra, você recebe materiais, cartilhas, slides, filmes, fotos, para você utilizar, se você for um educador, nas suas escolas, se você trabalhar no Rota, se você for um servidor, né, junto ao Rotary, lá, os clubes de serviço, poder multiplicar isso em forma de palestras. Nós já disponibilizamos slides. Se você precisar de material impresso, nós disponibilizamos na nossa sede. Ótimo. E juntamente, é claro, com mudas ciliares para você reproduzir o verde, né? Então eu diria assim, 365 dias por ano. Está com dúvida de como fazê-lo? agua.org.br. E se você não conseguir se encontrar no nosso site, é só comunicar que alguém vai aparecer ali para te socorrer. E com certeza, juntos, olha só o trabalho maravilhoso que a TV Câmara faz. Eu frequento muito a região de Campinas, tenho parentes aí em Valinhos, região, e as pessoas me falam: Francisco, eu ouvi você na TV Câmara, eu te vi na TV Câmara. E eu fico muito orgulhoso. Ótimo. Porque o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que atende plenamente a chegada da informação às pessoas que precisam dessa informação. Então eu agradeço a TV Câmara, que sempre abriu espaço. Vocês nos dão até espaços maiores para que a gente possa realmente discorrer sobre os assuntos. E eu diria o seguinte: TV Câmara, conte conosco sempre, porque se hoje nós estamos ainda tendo água, um mínimo de água, devemos a vocês da imprensa que multiplicam as informações corretas. Como você disse, chama o professor Jufo, chama o Chicão maluco pela água que está aqui agora, chame os outros colegas que todos eles, André Navarro dos comitês, Alexandre Vilela da Fiesp, chamem todos, né? Todos os malucos pela água, que no fundo são pessoas que, por terem o conhecimento desse produto
E sabendo, por exemplo, aqui no PCJ, que tem pouca gente, poucas pessoas no Gabriel que sabem, nós vivemos numa região desértica. É verdade. Aqui, a ONU já disse, nós somos uma região de estresse hídrico crônico. A ONU disse que abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano é estresse hídrico crônico. Vamos traduzir, deserto. Agora me pergunta, na estiagem, quanto é a nossa disponibilidade hídrica de estiagem? 400 metros cúbicos por habitante ano. Se abaixo de 1.500 já é crítico, nós estamos com 30% disso. Então, somente com gerenciamento dos recursos hídricos quase perfeito, acredite ou não, mas já estive na Suíça ganhando prêmio por esse trabalho que vocês da imprensa e nós e toda a sociedade fazemos. Por esse trabalho maravilhoso, compartilhado, de gerenciamento dos recursos hídricos, a gente consegue fazer que uma região desértica seja o terceiro parque industrial do Brasil e o maior centro tecnológico da América Latina. Conseguimos isso por quê? Porque vocês da TV Câmara, porque cada cidadão está engajado. O consórcio tem o Gota d'Água, que é um programa de educação ambiental. Começamos em 94 em Valinhos, com 64 alunos. Agora são 150 mil alunos por ano. Ótimo. E a farmácia da esquina oferece um kit de primeiros socorros para as visitas, a padaria oferece os lanchinhos para os alunos e as grandes indústrias pagam os ônibus para que as visitas aconteçam. Então as pessoas visitam, os alunos, né? E falo pessoas porque é de 4 a 100 anos de idade, na terceira idade também. As pessoas, nas escolas, né? A professora do primeiro semestre, no final da aula, interrompe a aula de geografia, não para falar da bacia amazônica, mas para falar do rio Atibaia, para falar do Pissarrão, para falar do rio que passa na porta da sua casa. E nós vamos trabalhando esse conhecimento no primeiro semestre e no segundo semestre fazemos a constatação com visitas técnicas, visitando áreas degradadas, áreas recuperadas, estação de tratamento de água, de esgoto, essa famosa EPAR hoje, que é transformar o esgoto em água consumível, né, dentro da saúde pública. Então é isso. Eu já disse, sou maluco pela água, me empolgo, mas sou otimista. Eu acredito que mais uma vez nós vamos passar por um sufoco, mas vamos sobreviver. E as portas da TV Câmara Campinas estarão sempre abertas aqui com o seu conhecimento, com a sua informação. Agradeço o seu elogio. É o nosso objetivo levar esta informação de forma correta, com credibilidade a você que está nos acompanhando aí em casa. Francisco Castro Laós, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que você passou aqui pra gente, de grande valia. Então já fica esta atenção, 2022 tem a previsão de menos chuvas, então várias atitudes que foram tomadas, que foram ditas aqui hoje, desde já é necessário ser tomada enquanto sociedade, enquanto cobrança também de poder legislativo, executivo, das empresas. Estamos todos juntos nessa, somos todos loucos por águas, porque nós precisamos de água para viver. Então, Francisco, muito obrigado. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos. Sempre, Gabriel. Grato à TV Câmara, aos nossos ouvintes e, como disse o Gabriel, juntos. Sempre juntos, Francisco Castro Laós participando aqui do Câmara Notícia, falando sobre esta crise hídrica, mais uma vez, que nós estamos vivendo agora no ano de 2021. Olha só, 1h30 da tarde, você conhece a OBA, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que tem como missão debater e compartilhar práticas pedagógicas voltadas a essas disciplinas, além de divulgar o valor dessa ciência em âmbito nacional. Portanto, este é o tema do quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que legal. Hoje a gente vai falar sobre a OBA. Você conhece a Olimpíada Brasileira de Astronomia? Não? Então vai ficar conhecendo agora aqui no quadro De Olho na Educação, porque é muito legal, é muito bacana. E para isso a gente tem o prazer de receber o professor Dr. João Batista Garcia Canali. Tudo bem, professor? Olá, André.
Tudo bem, prazer estar falando com você, com toda a sua audiência. Legal, muito obrigado. Bom, gostaria que o senhor falasse a respeito desta questão que envolve a Olimpíada Brasileira de Astronomia, contasse para o pessoal de casa como funciona, como que surgiu essa ideia, o que ela aborda, enfim, professor. É um maior prazer falar aqui da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que nasceu com esse nome, e depois, portanto, a sigla OBA, né? Inclusive uma exclamação, OBA, coisa legal, né? OBA. E depois de uns 3 ou 4 anos, fizemos uma parceria com a Agência Espacial Brasileira e adicionamos o Astronáutica, nós mantivemos a sigla, né? Pois são dois assuntos, astronomia e astronáutica, que despertam muita curiosidade nos alunos e até nos adultos, né? São assuntos que estão o tempo todo aí na mídia, né? Conquistando novas fronteiras, né? Do espaço, e não consta como uma disciplina, obviamente, né? Então, nós, astrônomos da Sociedade Astronômica Brasileira, astrônomos profissionais e os engenheiros da Agência Espacial Brasileira, decidimos organizar uma Olimpíada, então, de astronomia e astronáutica, de modo que pudéssemos interagir, mesmo que uma vez por ano, com os alunos, com os professores, levando perguntas, levando as respostas, as perguntas, né? De astronomia e de astronáutica. E, claro, isso foi há 24 anos, então, ao longo dessa longa caminhada, fomos desenvolvendo outras formas de interagir com os professores, né? Como a Mostra Brasileira de Foguete, né, que estimula o aluno a construir e lançar foguete, que é muito legal, usando a lei da ação e reação, né, a mesma lei que atua sobre os foguetes de verdade, atua também sobre um foguete garrafa PET, né? Planetário itinerante para ir às escolas, né? Nós também formamos uma equipe que vamos aos municípios capacitar professores, né? Claro, selecionamos alunos que vão representar o Brasil em Olimpíadas internacionais de astronomia e astrofísica, e de astronomia e astronáutica, né? Então, a gente acabou fazendo bastante coisa, né? Ao longo aí desses 24 anos, fomos crescendo em termos de atendimento ao professor, ao aluno, né? Esse ano fizemos a 24ª Olimpíada, para você ter uma ideia, né? Em maio, sempre fazemos em maio, para que dê tempo da gente entregar o certificado e eventuais medalhas às escolas ainda no corrente ano. Só para fazer que ela possa entregar aos alunos essas medalhas, e não no ano seguinte, que aí os alunos saem da escola, o professor sai da escola, né? Então, no mesmo ano, sempre em maio. Esse ano foi no dia 27 e 28 de maio. 12 milhões de pessoas já participaram ao longo desses 24 anos que foi citado. 24 anos de existência, a OBA, a maior Olimpíada científica do país, já superou a marca de 12 milhões de pessoas que acabaram participando. E olha Isso só, mesmo. A edição de 2020 contou com mais de 440 mil inscritos. Então é muita gente, que legal, né? Tanta gente se interessando. Isso aí que você falou 2020. 2020 foi o ano passado, com o início da pandemia. E esse ano já tem o número? Mobilizou as escolas totalmente, né? Então, esse ano, André, mantivemos a data original, apenas deslocamos lá 2 semanas, né? Em 2020 fizemos a UBA, ao invés de maio, em novembro, porque a gente tentou adiar, para ver se ainda dava para fazer na forma tradicional, que é inteiramente presencial, mas a pandemia não foi embora, né? Mas esse ano decidimos, bem, a pandemia não vai embora mesmo até o final do ano, né? Então vamos fazer em maio. Fizemos em maio, divulgamos amplamente que teríamos a oportunidade do aluno fazer a prova, tanto virtualmente, se ele tivesse acesso a uma internet, né, celular, notebook, né? E, em último caso, se ele não tivesse esse acesso, mas pudesse ir à escola, o professor baixaria uma prova e aplicaria para ele lá dentro da sala de aula, né? Então, tivemos as 2 opções esse ano. E, com isso, favoreceu, tivemos aí 900 e poucos mil inscritos. Mas sabe como é que é? O professor é sempre muito motivado, né? Vamos escrever a escola inteira, né? Mas acabaram participando
485 mil alunos, o que é um bom número numa época de pandemia, né? E o professor, coitado, nem vê o aluno, né? Fica dando aula remotamente, então é mais difícil preparar o aluno, etc. e tal, né? Eu fiquei sabendo que a Olimpíada ela é dividida em 4 níveis. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como que é. Perfeito. Sim. A OBA envolve alunos do ensino fundamental e médio e consta de uma prova de 10 perguntas, com 7 de astronomia e 3 de astronáutica. Então, se é do ensino fundamental e médio, não pode ser uma única prova para todos os alunos, é claro, né? Então, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, chamamos de nível 1. Ele está na fase aprendendo a ler e escrever ainda, né? Sem dúvida. Então, a prova dele é bem simplesinha, uma pergunta, uma figura, ele responde botando um X aqui, ali e tal, né? O professor lê a prova para o aluno, não responde, mas pode ler a prova para o aluno, né? Não importa se ele tiver erro ortográfico, o professor, quando corrige, releva tudo isso, né? Nível 2, alunos do 4º e 5º ano. Então, a prova já tem 2 linhas, digamos assim, o aluno já sabe ler, né, e escrever, né, mas ainda não sabe muita ciência, em especial de astronomia, né? Então, são perguntas adaptadas, claro, a essa faixa etária. Nível 3 é para os alunos de 6º ou 9º ano, né? Mesmo sendo já bem mais preparados, né, não envolvemos nenhuma questão com contas, nada. É bem conceitual ainda e tal, né? E nível 4, para os alunos de qualquer um dos anos do ensino médio, né? Que aí já, tudo bem, já sabem um pouco de matemática, de física, né? Então, as perguntas que envolvem astronáutica, em especial, tem um pouquinho mais de matemática, mas nada que eles não consigam fazer, porque a gente até dá um exemplo de como fazer antes. Que a ideia é ensinar a astronomia, ensinar a astronáutica através também das provas. É claro, se o aluno não conseguir fazer, com a ajuda que é dada no enunciado, se depois ele for ver a resolução, ele vai aprender um pouco mais. O professor também. O que a estatística mostra é que no primeiro ano que a escola participa, o desempenho não é tão bom. Mas no segundo ano, já é melhor. Experiência, né? No terceiro ano, já estão ganhando medalha, né? Agora, vocês pensam em mudar alguma coisa já para as próximas edições? Imagino que desde o início, né, como o senhor falou, já são 24 anos de OBA, essa Olimpíada aí que tem movimentado bastante as escolas aqui no Brasil. Já pensam, de repente, nas próximas edições em alterar alguma coisa, modificar alguma coisinha aqui, outra ali, já ir... Enfim, deixando ela ainda mais dinâmica ou não? Olha, com o advento da pandemia, em 2020, tivemos que fazer a prova inteiramente virtual. Mas aí, claro, muitos professores, muitas escolas reclamaram, não temos como, né, fazer o aluno acessar uma internet que não existe aqui na escola, nem na casa dele, na zona rural, pior ainda, né? Então, nesse ano, 2021, fizemos as 2 modalidades. Supondo que em 2022 as escolas estejam de volta à normalidade, ainda não decidimos se vamos voltar à forma inteiramente presencial, né, onde o aluno faz a prova na sala de aula, como se fosse uma prova normal, bimestral, né? Ou se mantemos a possibilidade dele fazer virtualmente. É que as coisas implicam em controles diferentes, né, André? Se está numa sala de aula e a prova diz não pode ter consulta a livros, materiais, internet, colegas, nada, né? Como uma prova normal. Né? Senta ali com a prova, seu lápis, e faz a conta e resolve, né? Mas um aluno que fizer isso na sua casa, usando a internet, não tem como o professor fazer uma supervisão dele, né? Então, eles estariam em condições muito diferentes de concorrer, digamos assim, a responderem as mesmas perguntas. Mesmo que as 10 perguntas mudem, não podemos mudar muito, os conteúdos são os mesmos, né? Pode mudar um pouquinho, uma pergunta ou outra. Mas, ainda assim, os alunos estariam em condições muito distintas, né?
Por isso a gente ainda não decidiu se manteremos as duas formas, virtual e presencial, ou se voltaremos só para a forma presencial, entendeu? Estamos discutindo isso ainda, né? Mas tem dado certo, as escolas participam, né, há 24 anos, então, 10 questões parece que é um ponto pacífico, né, para não ter lá 2 horas para responder, etc. e tal, né? E premiar em grande escala, que é o que a gente tem feito. Se você vê as Olimpíadas de Tóquio, davam 3 medalhas, né? 3 medalhas, né? Na educação, isso não tem sentido, porque o objetivo de todo professor numa escola é tornar todo aluno um campeão, né? Esse é o sonho de todo professor, né? Que todo aluno seja um campeão, né? Que tenha sucesso na sua disciplina, no aprendizado daquela disciplina. Vai levar para a vida inteira, né? E assim por diante, né? Ou seja, um aluno... Vai ser uma experiência aí para... Exato, um aluno bem formado, vai ter um aluno com sucesso em todas as próximas etapas da sua vida, né? Numa graduação, na sua vida profissional, é isso que a gente quer, né? Que o aluno tenha sucesso, né? Sucesso profissional, pessoal, né? E é assim que tem que ser. Mas muito obrigado, viu, doutor João, que é o coordenador da OBA, conversando conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Valeu e até a próxima oportunidade. Valeu? Valeu, estou aqui à sua disposição. Show de bola. Tchau, tchau. Valeu. Então, até a próxima oportunidade, pessoal. Sempre aqui, já sabe, né? No quadro De Olho na Educação. Tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que daqui a pouco, às 14h, tem reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande a partir das diretrizes aprovadas no Plano Diretor do município e, claro, que esta reunião com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã por volta do 12:30. Até lá. Tchau, tchau.